Inspirar quem está ao redor é o que é a grandeza, ou o que deveria ser. Não é algo que nasce e morre com uma pessoa, mas é como você motiva outra pessoa a inspirar mais alguém. E assim se cria algo que dura para sempre. Com 2 metros de altura, 96 quilos, da Lower Merion High School. Ele nos deu ótimas lembranças ao longo dos anos. Que tal uma salva de palmas para agora em quadra, com o número 24, o Black Mamba, Kobe Bryant. Meu pai acabou de me abraçar e disse: escuta, fazendo 0 ou 60 pontos, vou te amar igual. Isso é o mais importante a se dizer a uma criança. A partir daí, eu pensei, certo, isso me dá toda a confiança do mundo para falhar. Tem uma frase de um dos meus professores de inglês em Lower Merion, Mr. Fisk. Descanse ao final, não no meio. É algo que sempre reflito. Nessa cultura, sociedade, você pode fazer coisas fenomenais individualmente, mas nunca atingirão seu potencial pleno, a menos que sejam feitas coletivamente. O espírito de equipe deve ser bom, porque nos momentos difíceis, se a energia entre os membros não é boa, não há confiança, já era, acabou. Nada no mundo se movimenta sem uma história. E se vamos tentar torná-lo um lugar melhor, a história é o caminho certo para começar. E o que mais lhe traz alegria neste momento? Estar com a família. Como é o amor? Eu descreveria o amor como uma jornada linda. Tem seus altos e baixos. As coisas nunca são perfeitas, mas o amor nos faz perseverar e após a tempestade, vem a calmaria. Estou tão empolgado para que vocês assistam e vivenciem uma das últimas entrevistas de Kobe Bryant. Para mim, foi muito inspirador estar com ele e ouvir suas histórias sobre vida amorosa, basquete, relacionamentos e o que significa deixar um legado e sua definição de grandeza. Além disso, temos 5 minutos de cenas exclusivas nunca antes divulgadas que vou compartilhar com vocês no final desta entrevista e também compartilhar toda a minha experiência de ter conhecido Kobe e as lições que aprendi. Estou tão empolgado para que vocês assistam a esta entrevista e vejam o conteúdo bônus no final. É um conteúdo que encontramos recentemente e que estamos lançando agora com esta entrevista. De novo, fique ligado até o final e espero que aproveitem uma das maiores entrevistas de Kobe Bryant. Sejam todos bem-vindos ao podcast The School of Greatness em português. Temos o incrível lendário Kobe Bryant. Cara, é um prazer te conhecer. Prazer, cara. Parabéns por tudo. Você é um ícone e uma lenda. O que mais admiro em você é que realmente se importa com os outros. Seu coração é grande, mesmo você sendo conhecido por uma mentalidade focada, quase obsessiva. Mas você se importa profundamente com os seres humanos, e acho que é por isso que tantas pessoas também te amam. Então, eu quero te reconhecer pela sua bondade e generosidade com a humanidade. Minha primeira pergunta para você. Tenho curiosidade de saber quem foi seu maior professor na infância, pois você teve uma infância interessante. Tendo morado na Itália por um tempo, voltando para Filadélfia, eu acho, quem foi o maior professor para você naquela época? Foi engraçado. Tive muitos. Meus pais foram ótimos na minha infância. Eles me ensinaram a importância da imaginação, da curiosidade, entendendo que, ok, se você quer conquistar algo, eu não vou simplesmente sentar aqui e dizer, sim, você pode fazer o que quiser. Sim, você pode, mas tem que trabalhar para chegar lá, certo? Então eles me ensinaram isso muito cedo. E quando você cresce como uma criança pensando que o mundo está aos seus pés, todas as coisas são possíveis, se você trabalhar para consegui-las. Você cresce tendo essa crença que é fundamental. Quem foi mais influente para você? Seu pai ou sua mãe? Ambos foram influentes em momentos distintos. Minha mãe estava lá diariamente. Meu pai foi muito influente em um momento realmente crítico, onde tive um verão em que joguei basquete, quando eu tinha uns 10 ou 11 anos, em uma liga de verão muito importante da Filadélfia, chamada Sonny Hill League, onde meu pai e meu tio jogaram, e onde houve os maiores de todos os tempos. Wilt Chamberlain jogou na liga, Earl the Pearl Monroe também. Eu comecei a jogar e não marquei um único ponto o verão inteiro. Nenhum sequer. Que idade? 10 ou 11 anos. Jogou contra crianças de 10, 11 anos e não marcou nada? Nada. Tava jogando? Estava. Como não marcou? Eu era terrível. Sério. 10 anos nessa época. Era terrível. Eu estava com joelheiras enormes, pois estava crescendo muito rápido. Tinha meias até aqui e usava tênis de cano alto, muito magro.
E não marquei lance livre ou bandeja, nada. 0 pontos. E eu me lembro claramente de estar chorando sobre isso e de estar chateado. E meu pai apenas me deu um abraço e disse: ouça, não importa se você marca 0 ou 60 pontos. Vou te amar de qualquer jeito. Uau! Essa é a coisa mais importante para se dizer a uma criança, pois me deu toda a confiança para falhar. Mas que se dane isso, eu quero marcar 60. Vamos lá. A partir daí, simplesmente comecei a trabalhar e continuei praticando incessantemente. Foi nessa época que você acha que a mentalidade do trabalho duro começou a surgir para você a partir daquele verão, quando falhou miseravelmente? A ideia de compreender uma visão de longo prazo se tornou essencial, pois não alcançaria esses garotos em uma semana, nem em um ano. Então, sentei-me e parei para refletir. Em que focar primeiro? No arremesso? Beleza, vamos aprimorá-lo. Focar nele por 6 meses, sem fazer outra coisa. Depois disso, criei meu próprio lance. Fiz uma lista de opções e no verão seguinte, já estava um pouco melhor. Você fez uma lista para arremessos à distância, né? Eu melhorei meu arremesso de média distância, acertando de 3 pontos. Pratiquei arremessos livres sem erros. Também precisei de rapidez para igualar o atletismo dos garotos. Nos verões seguintes, fiquei melhor. Não pontuei muito, mas pontuei. 12, 13 anos. Por aí. E aos 14 anos, eu estava ganhando de todos. Isso aconteceu em 2 anos, inesperadamente. E só precisei trabalhar bem os fundamentos, enquanto outros confiavam em atletismo e habilidade natural. Por me ater aos fundamentos, acabei alcançando-os. E então, meu corpo, meus joelhos pararam de doer. Eu cresci e me ajustei à minha estrutura corporal. E então, uma vez que você possui os fundamentos, o trabalho duro e a mentalidade, acrescentando o atletismo, aí é game over. Game over. Nossa! Então, desde os 13 anos de idade, a sua média ainda é boa? Eu era bom. Quando eu estava para fazer 14 anos, me tornei o melhor jogador do estado. Dos 12 aos 14 anos, você foi de 0 pontos a melhor do estado em todas as idades. Mas é simples se você fizer as contas, certo? Se você pensar em quanto as crianças estão jogando, eu digo isso para a minha filha e para o time dela também, que eu treino. É uma questão simples de matemática. Se você quer ser um ótimo jogador, se jogar todos os dias, 2, 3 horas, todos os dias, durante um ano, quão melhor você vai ficar? A maioria das crianças joga talvez 1h30, 2 dias por semana. Faça as contas. Não vai dar certo. Não vai. Então, se você treinar obsessivamente 2, 3 horas todos os dias, durante um ano, durante 2 anos, cara, você faz avanços significativos. Só participando de um campeonato de verão por 2 semanas, nota-se uma diferença. Dá para notar. Fica melhor e mais confiante para enfrentar quem antes vencia você. Sim, digo aos pais da minha equipe, asseguro que seus filhos serão ótimos jogadores de basquete. Eles perguntam, sério? Sim. É matemática. Treine todos os dias. Faça o trabalho diariamente. Você tem a mentalidade Mamba e seu livro logo será lançado. Como isso se desenvolveu? Há uma história marcante de Jay Williams sobre você. Ele disse numa entrevista que na primeira vez que jogaram, ele se esforçou para chegar cedo e treinar antes dos demais. Ele chega ao ginásio, não sei se em Los Angeles ou outro lugar, e você já estava lá, sozinho, arremessando lances livres e treinando fundamentos. Ele pensa, só saio após Kobe. Mas 1h30, 2 horas depois, exausto, teve de partir. E o Kobe ainda arremessava lances livres, focado nos fundamentos. Ele relembra a partida em que você brilhou e questionou por que você ficou lá tanto tempo e como conseguiu aquilo. Sua resposta foi que sabia que ele te observava e queria mostrar para ele que tinha disposição para superá-lo. Certo? Algo assim. Sim. Não sei se lembra. Lembro sim, claro. Achei isso tão poderoso, ter essa mentalidade. Mas como a desenvolveu? Não sei se é o que chama de Mamba Mindset, mas como a desenvolveu e quando começou? Começou no ensino fundamental e médio. Muitos rivais eram da periferia ou áreas carentes. Olhavam-me como se pensassem, esse garoto é fraco, certo? Ele é dos subúrbios da Filadélfia, e seu pai era profissional, jogou na NBA. Privilegiado. Ganhou tudo de mão beijada.
Já começou com vantagem, sabe? Achavam que podiam ser mais fortes ou me intimidar, o que não podiam. Mas agora estou dizendo, ok, você está tentando me atacar. Como vou revidar? Como posso mentalmente te enfraquecer e mostrar isso? Como mostrar que eu tenho a vantagem, certo? E então foi aí que começou para mim. Foi descobrir como ganhar a vantagem sobre um adversário dessa forma. Como você quebraria psicologicamente as pessoas? Bem, eu costumava frequentar um acampamento. Quando fui pela primeira vez, estava no segundo ano. E o que fazia era, enquanto todos estavam no refeitório comendo e fazendo outras coisas, eu simplesmente voltava para a academia. Só voltava para a academia treinar. E eles estavam lá descansando e me viam sair. Mas agora você está numa posição difícil, porque você quer seguir o garoto que vai treinar, mas sabe que ele está trabalhando, ele acorda cedo e está fazendo todas essas outras coisas. E então essa era a minha maneira de mostrar a eles, sim, eu posso ser do subúrbio, mas você não vai trabalhar mais do que eu. E eu vou, mentalmente, te superar. Foi alguém que te ensinou isso, ou você que decidiu que influenciaria a mente das pessoas? Acho que é só descobrir formas de melhorar e vencer o jogo. E começou como um mecanismo de defesa, porque eram eles que estavam falando mal de mim. Ah, o garoto da Itália, e assim por diante. Eu pensava, não posso deixar eles me intimidarem. Preciso me defender. E então, foi assim, tá bem, eu sou bem sagaz. Eu posso dizer coisas bem sagazes. E em italiano. É interessante. Nunca fui fisicamente privilegiado em um nível extremo. Sempre fui bom, mas nunca o mais rápido, maior ou mais forte. Minha vantagem era que eu evitava festas e álcool. Certo? Eu nunca fiquei bêbado porque achava que precisava de toda a vantagem. Quando os caras saíam para festar, os que eram melhores que eu, bebendo e aparecendo de ressaca, eu pensava, quero estar mais focado e com visão mais clara. Mas eu não acordava às 4 da manhã como você. Bem, isso é interessante, pois, quando jogava, tinha que aprender a extrair o melhor dos meus colegas. A maioria acha que é simples, só passar a bola, mas não é assim que se melhora. É preciso realmente influenciar o comportamento deles. Como faz isso? Diria aos caras, aos membros do time, temos jogos consecutivos. Não importa se estamos em Miami, ou Great City, ou Chicago. Não podem sair, o que nós precisamos é descansar. Interessante. Eram jogos consecutivos. Jogávamos na segunda e na terça. Pensava, esses caras não vão escutar. Então digo, vamos sair juntos. Vou beber com você. Mas na manhã seguinte, às 5 horas, estou batendo na sua porta. Vamos! Para onde vamos? Eu socializei com você. Agora me acompanhe. É o que faremos. Vamos lá. Você está na academia. Estamos treinando, certo? Pegamos o ônibus, vamos para o treino, jogamos naquela noite e eles estão mortos. Lição aprendida. Lição aprendida. Uma vez. Se for fazer isso, faça. Mas não deixe que comprometa nossa missão. É por isso que estamos aqui em primeiro lugar. Para ganhar um campeonato, é preciso mentalidade e ética de campeão. É preciso demonstrar que nenhum time consegue fazer isso e manter energia para repetir. Ou mantenho o ritmo, ou me resguardo mais. Como mais melhorou o desempenho da equipe? De que outras maneiras pode contribuir? E o que acha que as pessoas podem fazer em equipes de negócios ou esportivas? Eu acho que você tem que ouvir e tem que prestar atenção no que os seus colegas ou companheiros de equipe estão dizendo. E quais são as coisas que os motivam, que os estimulam, que os desencadeiam. E uma das minhas favoritas. Paul odeia toda vez que eu conto essa história, nossa, ele detesta. Mas a gente perdeu para os Celtics. E foi uma série física. Quero dizer, eles nos deram uma surra. E então entramos no ano das Olimpíadas. Naquele ano, acabamos jogando contra a Espanha pela medalha de ouro. E vencemos. E agora voltamos para começar o treinamento. E o Paul aparece. Primeiro dia do treinamento, eu coloquei minha medalha de ouro no seu armário. E ele a única coisa que ele realmente ama é o seu país. Claro. Isso é tudo para ele. Então isso simplesmente deixou ele louco. Eu disse, Paul, me escuta. Ele disse, você é um babaca. Veja, Paul, perdeu para os Celtics e perdeu para nós na partida que valia a medalha de ouro. Evitemos uma terceira derrota este ano. Vamos vencer, ok? E ele se superou em um nível diferente. Bem, Paul já era um fenômeno para começar. E então, para ele, foi apenas se superar até o nível de fisicalidade que precisávamos que ele alcançasse. O que ele fez. E nós fomos em frente para ganhar campeonatos consecutivos. Cara,
Quão importante é compreender a psicologia e o comportamento humano para trabalhar em equipe, ao invés de apenas contar com seus dons e talentos? Provavelmente é a coisa mais importante. Quando você está nesta cultura, em nossa sociedade, você pode fazer coisas fenomenais individualmente, mas nunca atingirão seu pleno potencial, a menos que as façam coletivamente. E você tem que descobrir como fazer isso. E, sabe, Phil Jackson era ótimo nisso. Ele não apenas treinava a equipe ou o jogo, mas lia tudo sobre cada jogador. Ele aprendia sobre a sua história, como você cresceu, como foi criado, onde foi criado. Ele lia todas as entrevistas, aprendia sobre você, e isso lhe dava uma compreensão melhor do que o motiva. Quais são as suas inseguranças? E então, isso apenas o ajuda a se comunicar melhor com você, ou até mesmo tocar em um ponto sensível se precisar. Quando você percebeu a importância de entender os gostos e desgostos dos colegas de equipe? Foi no ensino médio ou mais tarde? Não, eu aprendi isso com o Phil. Teve uma época em 2003 que o Shaq ficou fora por causa de uma lesão. E o Phil me chamou até o escritório dele e disse: ok, precisamos que você realmente dê o máximo de si e comece a marcar pontos se quisermos vencer. Então eu fiz isso e acabei marcando. Acho que foram 9 jogos seguidos, mais de 40 pontos. 9? 9 jogos seguidos. E então Shaq volta, no penúltimo jogo depois disso. E aí Phil me chama até o escritório dele e diz: Kobe, eu preciso que você reduza um pouco. Eu pergunto, por quê? Estamos ganhando, eu não entendo. É porque nosso objetivo é ganhar um campeonato, e podemos passar pela Conferência Oeste com você jogando desse jeito. Mas no leste, podemos dominá-los com Shaq e o pivô. Mas se você continuar assim, nós perderemos o Shaq, nós o perderemos. Sua motivação, o entusiasmo dele. Certo, acionaríamos ele. Então, eu preciso que você recue para que possamos antecipar o Shaq para junho. E eu simplesmente olhei para ele e pensei, esse cara é mesmo inteligente. Nossa! Esse cara é muito esperto. Então eu recuei. Uau! Sim. Qual você acha que foi o maior desafio que você teve desde que deixou o jogo? O maior desafio... Acho que é... Você ganhou um Oscar, está lançando podcasts, shows e tem um livro prestes a sair. Sim, mas é diferente. Nós estávamos falando sobre isso aqui no escritório outro dia. Sabe, quando você joga o jogo, você arremessa para ganhar o jogo, você erra um arremesso, a reação está lá. Você pode ver como as pessoas estão respondendo. Você pode sentir. A energia. A energia está lá. Vocês não veem o que faço agora. Também não posso ver como Dear Basketball ou The Punies afeta as pessoas. Quando lançado no mundo, queria ver a reação de uma família ouvindo Lily's Lemonade pela primeira vez no carro e a filha cantando junto. Isso fica oculto. Então esse é o desafio. Essa é a coisa que me falta, poder obter o feedback disso. O feedback instantâneo recebido ao errar ou acertar um arremesso, ganhando ou perdendo um jogo, é um resultado, certo? Sim, essa é a questão. Passei muito tempo com mentores na Pixar e Disney. Eles foram incríveis. Falei para eles sobre Frozen e Moana, que nossos filhos adoram. E sempre dizem, cara, que incrível. E eles querem ouvir isso porque nunca têm a chance de ver, de verdade. Tipo, eles não estão sentados no cinema. E eles não têm tempo para ir a Disneyland e andar pelo parque, vendo quantas famílias estão desfrutando do conteúdo que eles criaram, porque estão ocupados produzindo o próximo. Criando. Sim, sim, então essa é a questão. Qual você acha que é o maior desafio para atletas depois que se aposentam? Eu acho que é o medo de começar do zero. E isso certamente estava presente para mim também. A identidade? Bem, é começar do zero. Porque quando você joga por 20 anos, eu joguei por 20 anos, você atinge um certo nível. Você pensa, espera aí, tenho que começar novamente no pé de uma montanha e tentar escalar o topo dessa montanha. Primeiro de tudo, qual montanha estou escalando? Eu nem sei. Tipo, o que diabos eu vou fazer? É muito assustador, mesmo pra mim. E o que me ajudou, na verdade, foi machucar meu tendão de Aquiles, porque isso me forçou a sentar e dizer, ok, o dia pode ser hoje que minha carreira termina. Pode ser a qualquer momento enquanto está jogando. E agora, o que fazer? Você tem ideias para a vida pós-basquete, mas e se hoje for o dia? É isso.
Então, fiquei pensando na lesão do tendão de Aquiles, refletindo e decidi começar a trabalhar. Uau! Era isso. Qual era a visão para você depois disso? Era seguir com o que está fazendo ou tinha outros planos? Inicialmente foi difícil. A primeira pergunta que fiz a mim mesmo foi a errada. Foi qual é a maior indústria que posso entrar? Era um pensamento mais sobre o dinheiro? Sim, os atletas dizem que não é possível aumentar a renda ao se aposentar. Essa é a sua fonte de renda. Ok, este é um desafio. O que eu posso fazer? Lançasse um fundo? Sim. E então eu saí para espairecer e disse: tá bom, pare de pensar dessa forma. Você está pensando da maneira errada. Por que você começou a jogar basquete? Porque eu amava. O que você ama fazer? Bom, eu amo contar histórias. Beleza, vamos fazer isso. E foi aí que começou para mim. Além disso, passei a aprender mais sobre a indústria financeira e sobre jogadores que ficam sem dinheiro quando se aposentam, e pensei: tá bom, como posso minimizar as chances disso acontecer? O que posso fazer para investir meu dinheiro de forma inteligente? Também ajudar a controlar um pouco do resultado até certo ponto. E foi aí que liguei para Mike Rapoli. Mike Rapoli era um empreendedor que construiu a Vitamin Water, Pirates Booty e algumas outras empresas. E comecei a aprender com eles. E então surgiu a oportunidade de investir na Body Armor, que estamos bebendo agora. Mas tudo isso veio da lesão e de realmente ter que fazer uma autoavaliação e enfrentar esse local desconhecido que vem a seguir. Contar histórias é algo pelo qual você é realmente apaixonado. Qual é uma história da sua vida que tem sido um tema constante ao qual você sempre volta? Há algo que você ouviu quando criança que realmente ressoa em você, ou um livro ou filme que você se identifica? Isso é engraçado. Filmes têm aos montes. Mas tem uma frase de um dos meus professores de inglês, na Lower Merion, chamado Sr. Fisk. Ele tinha uma ótima frase que dizia: descanse no final, não no meio. E isso é algo que eu sempre levo comigo. Não vou descansar, vou continuar me esforçando. Agora, tem muitas respostas que eu não tenho, até mesmo perguntas que eu não tenho, mas vou continuar indo em frente. Apenas vou continuar, e vou descobrir essas coisas ao longo do caminho. E você simplesmente continua a construir dessa maneira. Então eu tento viver por isso o tempo todo. Descanse no final. Sim. Qual é a pergunta que mais te consome e que você ainda não respondeu? A pergunta que me consome e que ainda não respondi, que ainda continuo procurando a resposta, é como contar uma boa história. Acho que ninguém tem essa resposta. Sabe, quando me sentei para escrever Dear Basketball, eu pensei: certo, o que eu quero dizer? E você tem certos atos e maneiras de estruturar certas coisas. Os altos e baixos de uma história. Certas fórmulas que existem desde o início dos tempos. Mas é um sinal tão exato, tão desafiador. Então, essa é uma pergunta realmente interessante. Por que contar uma ótima história? Eu acho que histórias são o que movem o mundo. Seja uma história inspiradora, seja ela informativa. Nada neste mundo se move sem uma história. Sabe, seja no mundo político, mundo dos esportes, nada que temos se move sem história. E então, eu acho que isso é a raiz de tudo. E se vamos tentar tornar o mundo um lugar melhor, começar pela história é o ponto de partida certo. Concordo. A maioria não entende. No último ano perguntavam: o que você fará? Respondi que seria contador de histórias. Eles pensaram: o quê? Você está maluco? Beleza, cara. O que você vai fazer depois? Quando se aposentar, passará uma semana deprimido. Seguida por outra em negação, tipo: estou bem. Falei: sério, cara, estou bem. Com o tempo, fiquei cansado disso e disse que jogaria golfe ou algo assim. Só contou a eles uma mentira. Não farei nada. Investirei em imóveis. Só ficarei de bobeira. Qual a sensação de perder para você? É empolgante. Por que é empolgante? Porque isso significa que você tem diferentes maneiras de melhorar. Há certas coisas que você pode perceber que pode tirar proveito, certo? Certas fraquezas que foram expostas, que você precisa reforçar. Então foi empolgante. Quero dizer, perder é ruim. Mas ao mesmo tempo, existem respostas lá. Mas você tem que olhar para elas. Aprende-se mais com as derrotas que com vitórias. Sim, as respostas estão lá quando você ganha. Basta observar. É um processo constante.
É empolgante ao ganhar e também ao perder, pois o método deve ser sempre o mesmo. Ao olhar para trás, deve-se identificar o que pode melhorar e o que deu certo. Por que funcionaram? Como você pode fazer elas funcionarem de novo? Mas a coisa mais difícil é enfrentar essas coisas. Isso é realmente um desafio muito, muito difícil. Enfrentar a realidade, olhar no espelho e reconhecer seu comportamento e o que ocorreu? Darei um exemplo. Kate Lowe Samuelson é uma das melhores jogadoras de basquete universitário do país, joga na UConn e está no seu último ano. Ela é de Huntington Beach, perto de nós, e ela vem aqui e ajuda a treinar algumas das minhas meninas da equipe. E elas realmente tiveram uma temporada muito difícil no último ano, onde perderam para Notre Dame na final. Verdade. Difícil. Primeira perda. Então eu perguntei se ela tinha assistido ao jogo de Notre Dame. Ela disse que não. Então questionei por quê. Ela disse que não queria e eu disse: sei que não quer, mas enfrentará Notre Dame este ano, né? Sim. Qual é a chance de um novo encontro na final? Provavelmente se encontrarão de novo. Não se pode chegar e jogar contra eles sem compreender a derrota anterior. Você deve analisar aquele jogo, estudá-lo e aprender com os erros para não repeti-los por falta de coragem, só porque não quer encarar isso. Então ela veio até o escritório, eu a trouxe para o escritório, e nós nos sentamos juntos e assistimos aquele jogo, certo? Tem que encarar. Precisa. Encarar a realidade. Encarar e aprender com isso. Nossa, deve ter sido constrangedor para ela, revivendo como poderíamos ter vencido. É isso, não é? Exatamente. Se não cometesse aquela falta, se tivesse marcado. Correto. Você vê o desencontro, a lacuna, essas pequenas coisas, e isso é uma droga. Mas você não quer sentir isso de novo, certo? Então tem que estudar, encarar. Não significa que ganhará na próxima, mas dará a si mesmo uma chance melhor. Como era sua rotina e ritual pós-jogo? Reassistia quase todas as partidas ou só algumas específicas? Todos eles. Todos. Todos, a partida inteira. Sério? Sim. Começou comigo quando era o primeiro ano do Phil Jackson com os Lakers. Um dos treinadores assistentes, Tex Winter, a quem chamava de Mestre Yoda, tinha uns 82 anos na época. Nossa. Ele quem foi o responsável por me ensinar a ofensiva em triângulo. Quantos anos? Eu tinha 21 anos. 3, 4 anos na liga. Sim. Então, no meu quarto ano na liga, eu subi ao quarto dele, e nessa época não tinha iPads. Quando fora de casa, pedia-se à recepção o carrinho da TV com o aparelho VHS e as fitas. Imaginei que veríamos todos os meus lances e cada vez que toquei na bola. Todas as decisões importantes que tomei, as boas e as ruins. Não, nós estávamos assistindo do início do jogo ao fim do jogo. Nossa. E não era a transmissão de TV, mas as filmagens de dentro da arena, a fila de bandejas, os tempos técnicos, tudo. Nossa. Sim. Voltando, parando, avançando rápido, voltando em câmera lenta. Cada detalhe de cada jogo daquela temporada, com o Yoda de 82 anos. Nossa. Que é uma pessoa extremamente sincera, não faz ideia. O que aquela temporada ensinou? A temporada me ensinou a observar detalhes, coisas pequenas como a linguagem corporal, a energia entre os jogadores do nosso time e do oponente. Estratégias e táticas, além de como elas se manifestam. E porque assisti a muitos vídeos, então percebo o jogo em tempo real, como se fosse um filme. Vejo uma coisa após a outra. Porque muitas vezes o jogo começa a se mover muito rápido demais. Mas se você se dedicar para assistir horas e horas de vídeo, o jogo não estará se movendo tão rápido. Você pode realmente reconhecer quem está fazendo o quê e o porquê. Então, finalmente, você pode posicionar os caras nos lugares certos em tempo real. Tudo de assistir antes mesmo de acontecer. No futebol, assistíamos apenas a gravações de jogos uma vez por semana, não após cada partida. Mas vocês tinham semanas com 3 jogos às vezes. Sim. Sei que Tom Brady também é extremamente obcecado por análise de vídeos de jogo. Seu programa mostra ele estudando e assistindo aos jogos, mesmo meses após a partida. É como se estivesse. Isso é um ponto-chave, né? Se não estiver se observando, seja como palestrante ou artista, músico, aprendendo com suas próprias gravações, não evoluirá, né? Você tem que aprender. Quer dizer, com a Beyoncé é a mesma coisa, na verdade.
Depois de uma apresentação, ela vai direto para o laptop para reassistir a apresentação, vendo como fazer as coisas melhor. O que poderia ter feito de diferente? Quero dizer, é apenas uma obsessão que vem junto. Você quer que as coisas sejam o mais pessoal possível, sabendo que nada é perfeito, mas o desafio é tentar torná-los o mais perfeitos possível. E o que você pode fazer que está sob o seu controle. Então controle o que você pode. Eu posso ver gravações o dia inteiro, vai me ajudar a melhorar. Você faz seus colegas de equipe serem obsessivos como você também? Ou você apenas os encoraja ou o quê? Não, você não pode forçar alguém a fazer isso. Mas o que você pode fazer é alterar o comportamento e também mudar a linguagem de como eles falam sobre o jogo. Então, nos ônibus da equipe, aviões da equipe, no vestiário após o treino, eu olhava o filme, chamava o Paul, o Lamar, dei fiche para o canto e dizia: vamos olhar isso. Provavelmente deveríamos ter feito isso ou aquilo. Então você mostra o jogo a eles? Então, converso com eles sobre a execução. Nunca digo, pessoal, podemos fazer melhor. Isso é besteira. Um líder deve prover táticas aplicáveis. Veja, a defesa está fazendo isso e aquilo. Provavelmente devemos contra-atacar assim e assado. Com esse comportamento, no meio da temporada, eles começam a se comunicar da mesma maneira com você. Eles dizem, talvez devêssemos fazer isso assim, ok? Sim. Ótimo. Maravilhoso. Vamos fazer isso. E quanto à temporada 16, 17, 18? Você ainda assiste a todos os jogos com a mesma obsessão dos primeiros 10 anos? Não agora, mas quando jogava. Quando jogava? Sim. Então, quando jogava, estudava o filme, mas principalmente observava nossos jogadores mais novos e via em quais áreas precisavam se desenvolver e como poderia ajudá-los. Quero dizer, esse foi o desafio ao evoluir de jogador dominante individual para entender que, ok, também preciso ajudar esses outros caras. Como elevar todos? É difícil. Você foi tão dominante em sua carreira, um dos maiores de todos os tempos. Houve alguma fraqueza que tinha? Sei, você está tentando transformar fraquezas em pontos fortes. No entanto, perto do fim, sentiu que ainda não havia dominado algum aspecto do jogo? O desafio para mim foi sempre ter compaixão e empatia. Pessoal, vamos conseguir resultados. Calem a boca. Não quero ouvir lamentações nem desculpas. Não me conte sobre as águas turbulentas, só traga o barco. Sabe, é engraçado. Eles têm vidas além daqui. Tem outras coisas acontecendo. Há coisas acontecendo com eles que pode estar afetando a maneira como praticam ou performam. E foi difícil para mim entender isso, porque pessoalmente nada me incomodava. Nunca me afetou. Você separava bem as coisas. Muito bem. Então eu não conseguia entender como meus colegas de equipe também não conseguiam fazer isso, então eu realmente tive que trabalhar bem nesse aspecto. É difícil. Sim, é. Sentiu como se nunca tivesse tido a compaixão que desejou, pelo menos até os últimos anos? É. Então eu acho que por volta de 2009, as coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a fazer um esforço consciente para entender melhor. E isso não significa que se você tem compaixão e empatia, então você pega mais leve com eles. É mais como se você se colocasse de lado e se colocasse no lugar do outro para entender o que eles estão sentindo. E aí você tem que tomar certas decisões. Como? Quais botões eu preciso apertar para levar esse jogador ao próximo nível? Então, nunca é só deixar rolar de forma despreocupada. Como líder, seu trabalho é tirar o melhor deles, mesmo que eles possam não gostar naquele momento. Uau! E, diga, do que é que você tem mais orgulho dessas 20 temporadas? Sinceramente, pode parecer um pouco superficial, mas tenho que dizer, derrotar os Celtics no 7º jogo, disso é que me orgulho mais. Porque foi o mais difícil, sabe? Você está jogando com Rajon Rondo, Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen, e era eu, Paul, e jogadores que outros times não queriam. E como descobrimos em grupo o que fazer, e a razão pela qual amo tanto essa série, é que estávamos perdendo por 3-2 contra Boston. E agora, tínhamos 2 jogos em casa. Lembro-me de estar sentado no vestiário, e eles nos deram uma surra nesse jogo. Então estávamos sentados no vestiário, e estava muito, muito quieto. Estou sentado lá, olhando em volta. E nós recém tínhamos perdido para os Celtics em 2008. Então, isso é como uma revanche, e eles estão nos derrotando de novo, certo? Aí eu sento e começo a rir. Comecei a rir. E então, lembro de Derek Fisher olhando para mim assim.
E Lamar olhou para mim e disse, o que tem de engraçado? Eu disse, cara, eles nos deram uma surra. Eles acabaram de nos humilhar. Ele disse, perdi a parte que isso é engraçado. Eu disse, escute, se começássemos a temporada e eles dissessem, tudo o que vocês precisam fazer é vencer 2 jogos em casa, e vocês são campeões da NBA, você aceitaria? Claro que sim, não é? Isso é tudo o que temos que fazer. Ir para casa, ganhar 2. Somos campeões da NBA. Tudo o que temos a fazer é ganhar 2 jogos seguidos. Isso é tudo. Vamos cuidar do primeiro jogo. E eu prometo a vocês, eles não vão vencer o 7º jogo em nossa casa. Não vai acontecer. Então todos rimos sobre isso. E depois fomos lá e descobrimos. Mas esse 7º jogo, estávamos 15 pontos atrás no 4º período. E é nesse momento que você precisa olhar um para o outro e dizer, sabe, o espírito da sua equipe deve estar e ser bom, porque é nesse momento que os times se quebram. Se a energia entre eles não está lá, essa confiança não está lá, você está acabado. E nós conseguimos nos aprofundar juntos, dizer, certo, vamos descobrir isso. Eu não estava jogando bem, não estava arremessando bem a bola. Então, meus colegas de equipe me apoiaram e conseguimos um bom resultado. Nossa, cara, eu quero respeitar seu tempo. Sei que provavelmente temos apenas, de 5 a 7 minutos restantes. Vi no Instagram que você está acordado às 4 da manhã, treinando sozinho no escuro. E de novo, você teve uma das carreiras mais incríveis, possivelmente de todos os tempos. Ganhou muito dinheiro, conquistou um Oscar. Agora você tem todas essas outras coisas acontecendo. E ainda assim, você continua acordando, ou pelo menos está na academia às 4 da manhã, malhando, e você acabou de completar 40 anos, né? Certo? Parabéns. Obrigado. Olha, espero realmente estar tão bem quanto você aos 40. Mas por que você ainda acorda tão cedo assim e treina nesse nível nessa fase da sua vida agora? Há diversos fatores. Tipo, ao me aposentar, no começo relaxei demais. Mesmo? Ah, sim. Gordices? Foi incrível. Aproveitou tudo. Estou comendo muito. Traga pra mim, bora. Bife e milkshakes, manda ver. E aí o desafio foi, será que consigo retomar a forma antiga? É bem árduo, pois não há uma meta final. Não há jogo, não há temporada, nada. Como você se motiva? Como? Para mim, era buscar um objetivo. Decidi então buscar um tamanho, como algo tangível. Mas também meus filhos, pois não veem o quanto trabalho duro. Eu vou para o estúdio, eles não veem o esforço. Então, como podemos ensinar nossos filhos o que significa trabalhar duro? Bem, você faz isso através do treinamento. Então, quando eu acordo de manhã, minha filha vai comigo às 4 da manhã. Minha filha de 15 anos vai comigo. Ela vai comigo antes da escola. E isso se torna uma coisa entre pai e filha. Legal. Ela acabou de tirar a carteira, certo? Então ela dirige de manhã. Isso vira uma coisa bacana, mas durante esse processo, ela entende o valor do trabalho duro e que as coisas levam tempo. E a mesma coisa com a minha filha de 12 anos. Ela pratica todos os dias. E então é através desses comportamentos que eu encontro a motivação para fazer isso. O que te traz mais alegria agora? Estar com minha família é realmente ótimo. Cara, é muito divertido passar o verão inteiro com eles. Fazer coisas que não poderia por causa dos treinos, da temporada e coisas assim. Posso estar perto e ver a Bianca crescendo, pois perdi muitos momentos com a Natalie e a Diana, pois ainda jogava. Então, estar lá todos os dias com elas, me divertindo, é realmente muito legal. Isso me traz, de fato, a maior alegria. Isso é incrível. E o que significa amor para você? O que é o amor? A felicidade é... Olha, eu acho que descreveria o amor como felicidade. Para mim, eu o descreveria como uma bela jornada. Sabe, ela tem seus notáveis altos e baixos, certo? Seja no casamento, seja na carreira, ou em quaisquer aspectos da vida, as coisas nunca são perfeitas. Mas através do amor, continuamos a perseverar e seguimos em frente. E então, após a tempestade, eventualmente, surge um belo sol. Sim. Inevitavelmente vem outra tempestade. Adivinha só? Você enfrenta essa também. Então eu acho que o amor é uma determinação e persistência para passar pelos bons e maus momentos com alguém ou algo que você realmente ama. Você lançou um novo podcast agora chamado Derpunis, que eu comecei a ouvir. Escutei os 2 primeiros episódios. É incrível.
Eles têm de 13 a 15 minutos. São histórias contadas em episódios, são desenhos animados para crianças, né? E o que eu mais gosto é que é engraçado, é divertido, tem música original, tem vários personagens diferentes. Você está ensinando história de uma maneira divertida, o que eu gosto. No último, era sobre que falamos de história para não repeti-la em nossas próprias vidas. E então, você ensina lições sobre superar falhas para crianças e inseguranças e desafios que estamos enfrentando. E eu acho isso lindo. Você pode falar sobre o The Punis, o podcast, do que se trata? Sim. The Punis surgiu para mim, pois nós temos a tradição da nossa família de assistir Se Brincar o Bicho Morde, todo dia 4 de julho. É o melhor filme, cara. Eu adoro. É o melhor, a gente ama esse filme. Sério mesmo. Que nostalgia. Esse é nosso ritual familiar. Nossa, Todo 4 de julho. amei. Então, após ver Se Brincar o Bicho Morde, pensei que precisávamos de um novo filme esportivo como aquele, certo? Então, comecei a criar ideias, mas nada que realmente amasse. Mas no dia de Ação de Graças, é tradição assistirmos ao Charlie Brown e a Grande Abóbora. Então assistimos isso, e eu pensei, espera aí, vamos juntar esses dois. Vamos combinar esses dois. E eu já havia escrito algumas histórias individuais para Punny Pete e Bibi, personagens do The Punis, e disse, vamos combinar os dois. E então, a partir disso, começou a se concretizar a ideia do The Punis. E eu comecei a pensar nos personagens e, sabe, por que esse show precisa existir? E quais são algumas das mensagens mais profundas que podem estar presentes que, conscientemente, você pode não perceber, mas pode sentir e perceber. E foi aí que comecei a montar o show. Você faz parte de todo o processo? Está auxiliando com o roteiro? Temos um produtor jovem e incrível, que começou há 3 anos, quando ele ainda estava na SC, uma ótima escola de cinema. Juntos, nós estruturamos cada episódio, delineando pontos-chave da trama. E aí recrutamos o talentoso escritor John Haller, quietinho. E então, apenas entregamos a ele o roteiro, e ele melhorou 1000 vezes. Ele é realmente bom. E eu dirigi cada episódio. E você supervisiona tudo. Sim, eu o dirigi. O outro desafio foi encontrar ótimos atores. Atores vocais, né? Sim, essa é uma arte desafiadora que exige comunicar muita informação, mas podendo usar apenas a voz. Admiro muito. A energia. Sim, tem a energia da voz. E então, o desafio era encontrar atores que não perderam aquela qualidade infantil. Eles ainda conseguem se imaginar sendo crianças, estando no parque e brincando. E uma vez que os encontramos, eles realmente deram vida aos personagens. E agora, aqui estamos com The Punis. É incrível. Quero que vocês baixem agora mesmo. Assinem. São The Punis no Apple Podcast ou no Spotify e onde quer que ouça podcasts. Olha, tem muitos pais ouvindo esse programa. Baixem, escutem no carro de vocês. E me faz um favor. Grave um vídeo dos seus filhos no carro e me envie. Envie para mim ou me marque no Instagram. Marque o Kobe no Instagram também. Isso seria incrível. Te dará um ótimo feedback. Seria incrível ver a reação das crianças. Pegue seu telefone, mas não filme enquanto dirige. Faça isso só se alguém filmar. Certo? Ou pegue uma GoPro e comece a gravar. Sim. São 15 minutos. Leve seus filhos à escola ou ao parque. A cada sábado lançamos um novo episódio, pois normalmente é o dia que pais levam os filhos a diferentes atividades. Piscina, jogos. Sim, e cada episódio tem que ter entre 12 a 15 ou 16 minutos, pois geralmente é o tempo de uma viagem de carro. Se for mais longa, pode ouvir vários episódios a caminho de seus eventos. Parecem mini episódios de Frozen e Moana, como pequenos filmes com música original. É muito legal. De novo, baixem e façam vídeo e marque Kobe no Instagram. Você usa bastante o Instagram? Estou bastante no Instagram. Marque-o. Especialmente Lily's Lemonade. Escutem. Eu adoraria ver as crianças tentarem cantar essa música. Adorei. Mandaremos vários vídeos para você. E seu livro, Mamba Mentality, será lançado em outubro. Pode comentar brevemente? O livro aborda o processo e habilidade. Dividiu em 2 partes. Processo, que é a preparação e recuperação de lesões, e estudo do jogo. E a habilidade, que se refere a performance e táticas. Aprendi muito sobre o jogo através de fotos, onde é possível analisar movimentos e ângulos dos pés dos jogadores. Observo como ele usa as mãos na defesa. Posso desdobrar tudo até o menor detalhe.
E é isso que você verá neste livro, é uma verdadeira Bíblia do basquete. Sim, mas também é a sua Bíblia de mindset, certo? Sim. Você percebe como desmembro e observo coisas até o mínimo detalhe. E a melhor forma de entender essa mentalidade é fazer perguntas e descobrir respostas, o que gera mais perguntas e mais descobertas. É o que o livro propõe. Certifiquem-se de comprar o livro. Adquira agora mesmo. Baixem o The Punies. Sigam Kobe nas redes sociais. Pergunta final. Qual é a sua definição de grandeza? Eu acho que a definição de grandeza é inspirar as pessoas ao seu redor. É o que eu acho que é a grandeza ou que deveria ser. Não é algo que vive e morre com uma pessoa. É como você pode inspirar alguém para que, por sua vez, essa pessoa inspire outra e assim por diante. E é assim que você cria algo que dura para sempre. E eu acho que esse é o nosso desafio como seres humanos. É descobrir como a nossa história pode impactar outras e motivá-las de uma forma a criar a própria grandeza. Bem, quero reconhecê-lo de novo pela inspiração, cara. É um verdadeiro símbolo de inspiração para muitos. Obrigado. Realmente valorizo você como pessoa. Sou grato. Obrigado. Te agradeço, irmão. Muito obrigado por assistir esta entrevista de Kobe Bryant. Novamente, ele trouxe tal mentalidade para o jogo do basquete, mas também trouxe tanto amor à vida. É tão incrível ver as histórias, ouvir as lições de pessoas que foram impactadas por Kobe Bryant. Só encontrei o Kobe uma vez. Nos comunicamos algumas vezes nas redes sociais, mas eu não o conhecia como a maioria das pessoas. No entanto, pude vivenciá-lo antes e depois desta entrevista de uma forma que achei realmente inspiradora e edificante. Já fiz mais de 1.500 episódios da The School of Greatness. E você conhece muitas pessoas diferentes. Pessoas de todos os caminhos da vida. Pessoas que têm muito dinheiro, fama e sucesso. E às vezes, as pessoas não te tratam da mesma forma que Kobe fazia. E minha experiência foi profunda na maneira como ele estava tão ocupado o dia inteiro. Ele teve entrevistas consecutivas o dia todo, mas ele quis realmente tirar um tempo e me fazer perguntas. O que vou fazer é compartilhar alguns conteúdos extras. É cerca de 5 minutos de vídeo nunca antes visto de Kobe interagindo comigo antes e depois desta entrevista. Conseguimos restaurar este vídeo. Conseguimos captar o áudio. O áudio nunca pôde ser usado durante a entrevista original, mas com a IA conseguimos capturar mais do áudio. E é por isso que quis compartilhar isso com você hoje neste vídeo. Agora, antes de compartilhar esse conteúdo extra, que para mim foi realmente inspirador assistir e rever, vou compartilhar com você o que é isso e minha reação a isso. Eu só queria compartilhar algumas lições que aprendi com minha experiência nesta entrevista com Kobe, e apenas minha experiência com ele durante aquele tempo. Novamente, eu não o conhecia bem, mas conheço pessoas que o conheciam bem, e todos falavam tão bem dele e continuam a falar sobre ele e seu legado com tanta admiração hoje. Mas uma das coisas desta entrevista que realmente me marcou é que inspirar as pessoas ao seu lado é como você cria algo que dura para sempre. E novamente, Kobe me inspirou naquele momento, e isso tem durado anos após seu falecimento. E tantas pessoas ao redor do mundo. É sobre o valor que você adiciona a cada indivíduo. É disso que se trata. Ele também falou sobre como o poder do amor incondicional te dá permissão para falhar. Adorei a história com o pai dele. Quando ele disse, sabe, meu pai disse que independente de eu marcar muitos pontos ou nenhum, ele iria me amar de qualquer forma. E eu acho isso tão poderoso. E no mundo de hoje, há tanta pressão sobre as pessoas para se apresentarem, para obter e entregar resultados, especialmente os pais com seus filhos. E ouvir que ele teve esse tipo de relacionamento com o pai e se sentia amado, não importava se ele ganhasse ou perdesse, isso lhe dava permissão para falhar. Ele falou sobre a importância dos fundamentos e como é importante descansar no final, investindo tempo e esforço para treinar, sempre voltando aos fundamentos e trabalhando neles todos os dias. Kobe não se tornou campeão da noite para o dia. Ele passou anos, décadas aprimorando sua técnica até se tornar um campeão mundial e trabalhou nos fundamentos. E às vezes ficamos ocupados tentando encontrar o último macete ou truque para nos otimizar mais rápido do que precisamos para chegar a algum lugar. Quando, na verdade, quanto mais nos focamos nos fundamentos, repetidamente, mais rápido avançaremos na vida.
Ele falou que perder é empolgante. Aqui está Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos, um dos maiores atletas de todos os tempos, falando que perder é empolgante. E sempre que o vi perder, não parecia que ele estava se divertindo muito. Mas por dentro, ele estava aprendendo, se desenvolvendo. Ele estava analisando e avaliando o que eu poderia ter feito de diferente para me preparar melhor para vencer na próxima vez. E quando você torna a derrota empolgante, isso não te desanima de tentar e dar o seu melhor esforço. Você consegue se comprometer totalmente com aquilo que ama e pelo qual é apaixonado, ganhando ou perdendo. E quanto mais você se compromete totalmente, mais provável é que terá sucesso e vencerá nesse processo. Eu realmente gostei disso. E ele falou sobre contar histórias. Eu simplesmente achei fascinante que Kobe Bryant está falando sobre contar histórias. Ele disse, é assim que mudamos o mundo. Ele mencionou na entrevista que nada se move sem uma história. Ele estava trabalhando nisso com Dear Basketball, o seu livro, e o podcast The Punies, que era o motivo pelo qual estávamos entrevistando-o nesse episódio. E ele sempre falava sobre como inspirar alguém por histórias. É assim que se muda o mundo. Eu pensava, é tão legal que esse jogador de basquete fosse mais do que um atleta. Era um contador de histórias dentro e fora das quadras. E uma das coisas que eu mais gostei desta entrevista foi ele falando sobre a família e o amor. E eu acho que é por isso que esta entrevista ressoou com tantas pessoas ao longo dos últimos anos, desde que foi lançada. É realmente ele se abrindo sobre família, amor, relacionamentos, de uma maneira que as pessoas nunca realmente ouviram ele falar antes. Ele falava sobre o amor, seja por uma pessoa, por uma carreira ou por um esporte. Ele diz que as coisas nunca são perfeitas, mas é a capacidade de perseverar através dos altos e baixos que mais importam, e que passar tempo com sua família traz a ele a maior alegria. E para mim, nesta fase da minha vida, isso me lembra o que é realmente importante. E eu ainda não tenho filhos, mas isso me faz querer ter filhos mais rapidamente agora, para criar essa experiência, esse amor, essa alegria. Isso foi tão inspirador para mim ao testemunhar isso. Essas foram apenas algumas das muitas lições. Havia uma história incrível que realmente aconteceu antes da entrevista que eu vou compartilhar no futuro em algum momento. Mas eu queria chegar ao conteúdo extra agora. Novamente, a razão deste conteúdo não estar disponível originalmente é porque o áudio estava com problemas. Estava meio bugado e nós não conseguimos restaurá-lo. Mas como eu disse, agora que a IA está dominando tudo, vamos ver se agora conseguimos consertar esse áudio. Eu disse, vamos ver se conseguimos restaurar essas imagens. Vamos ver se podemos capturar, editar, se conseguimos fazer com que possa ser ouvido. O áudio original não estava funcionando. Então você vai ver a Tiffany, que estava trabalhando no áudio em certo ponto deste vídeo, porque não conseguimos fazer os microfones funcionarem. Então, nós estamos captando isso da câmera à distância, mas não conseguíamos ouvir direito antes. E agora, com a IA, foi possível captar muito bem. Também adicionamos legendas aqui. Então quero reproduzir um vídeo logo quando me sentei com Kobe. Tivemos alguns minutos conversando, onde tivemos um momento lindo compartilhando histórias, mas então começamos a gravar. E é isso que vocês vão ver logo antes de entrarmos na entrevista completa. Então aqui estão os primeiros 4 minutos de filmagem nunca antes vista e a experiência de apenas me conectar com ele. E eu vou reagir a este vídeo, porque vocês vão ver, como eu disse antes, muitas pessoas em um nível elevado, que tiveram sucesso como o Kobe, não agem como ele nesse vídeo. Então, quero reproduzir isso. Vou pausar e vou reagir em alguns momentos diferentes. Mas eu achei isso muito legal. Então, vamos assistir a este material extra juntos agora. Então, isso se chama The School of Greatness. Entrevistamos os maiores líderes dos negócios e esportes. Ok. Eu era ex-jogador profissional de futebol e fui para os negócios. Joguei na seleção de handebol do Suimawa. Você conhece o time de handebol? Conheço. Joguei no time dos Estados Unidos, que não se classifica para as Olimpíadas desde 96. É mais um hobby secundário, que não pratico há algum tempo. Sei que você é lendário pelas suas participações olímpicas e tudo que oferece aos demais atletas. Então, adoro essas histórias. Cresci com o handebol. O handebol é grande na Itália e enorme na Europa. Handebol era uma parte da nossa rotina diária. Na aula de educação física, jogávamos handebol. Era bem importante, algo grande, principalmente os jogos de handebol profissional, cara. 20 mil pessoas, era quase como um jogo de futebol em local fechado.
Sim, Espanha e Alemanha são grandes nos esportes. Há algo que queira perguntar antes de começarmos? Agora, isso é interessante, pois normalmente as pessoas, ao se prepararem para entrevistas e começarem a interagir, elas fazem as mesmas perguntas, mas a maioria simplesmente diz: não, estou pronto, podemos começar. Mas Kobe começa a interagir comigo. Então pergunto: você tem perguntas para mim? É o que questiono a todos. A maioria responde: não, estou bem. Vamos lá. Porque querem começar a entrevista e falar sobre si mesmos. Mas isso é o que eu achei legal aqui. Apenas a transição. Isso sempre é difícil para os atletas. É crucial aprendermos juntos como você realizou sua transição. Afinal, existem exemplos notáveis, como o de Michael Strahan. Muitos não conseguem. Certo? 98% quebram depois de alguns anos. Não só financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente, né? Fica sem propósito. Quando foi isso? Mais uma vez, Kobe faz uma pergunta. Me questiona sobre minha transição do esporte para a vida, ele está citando exemplos. Ele faz duas perguntas aprofundando-se, apesar de ter apenas 20 minutos para a entrevista. De novo, sua equipe diz que tenho 20 minutos. Há coisas que não se pode dizer, outras que se pode. Outras pessoas preparam uma produção do outro lado do escritório. Ele tem entrevistas sucessivas, uma atrás da outra, para divulgar o podcast chamado The Punies, o dia todo. Eu sou o primeiro do dia, e sua agenda está cheia pelo restante do dia. E eles dizem: você tem 20 minutos. E ele está me dando tempo, sendo gentil, pois nosso áudio não estava ajustado ainda. Por algum motivo, mesmo após testes anteriores, o áudio estava falhando. Então ele está sendo gentil, está se fazendo presente comigo. Ele se mantém conectado, sem demonstrar frustração, irritação ou pressa. Ele não está dizendo: ei, você não resolveu isso? Quando havia uma grande produção sendo montada a apenas 6 metros dali, estávamos tentando descobrir e organizar tudo em um local remoto nos seus estúdios. Este é o escritório dele. Você vê a famosa pintura da Black Mamba ali, que eu achei legal, pois representava ele bem. Mas ele está me fazendo perguntas, algo que a maioria não faz. E isso foi há 5 anos. Meu programa não era tão grande, eu não era tão conhecido. Eu não tinha o público e tamanho que tenho agora. Mas ele conversou comigo, me fez perguntas. Em inglês, você perceberá que o áudio está um pouco desajustado porque recuperamos com o IA e tentamos otimizá-lo e colocamos legendas. Mas ele está interessado em mim. Ele está envolvido comigo, se conectando sobre crescer jogando handebol na Itália, assistindo handebol. Ele está se relacionando comigo, onde a maioria das pessoas só quer falar sobre si mesmas. Eu pensei: que jogada de classe, que cara elegante. Ele não me conhece nem faz ideia de quem sou ou o que faço, mas teve gentileza de investir tempo e energia e perguntar sobre como eu estou e como foi a transição, mesmo eu não sendo um grande atleta profissional. Não ganhei milhões de dólares. Ganhava $250 semanais jogando futebol de arena. Eu não era um atleta excepcional e que a transição foi difícil. Eu era apenas um jovem atleta tentando descobrir. Eu não tinha a credibilidade dele como atleta, mas ainda assim, ele estava curioso. Como você fez? Como você superou? E achei isso fascinante. Eu fiquei no sofá da minha irmã por 1 ano e meio após o futebol. Me machuquei, quebrei o pulso, fiquei com gesso até aqui por 6 meses. Tirei um osso do quadril e botei aqui. Eu jogava futebol de arena, não cheguei à NFL. Estava ainda em ascensão, ganhando apenas 250 por semana. Estava jogando pelo amor ao jogo e ganhando um pouco. E não foi até os 6, 8 meses depois que comecei a procurar mentores. Disse: ok, preciso aprender o esporte da vida, porque só sabia sobre esportes e não me saí bem na escola. Tive dificuldades durante toda ela e demorei 7 anos para me formar na faculdade. Demorou um tempo. Então eu disse: como posso recriar minha vida como um esporte? Então comecei a procurar. Eu estava tipo: preciso de ótimos coaches. Preciso estruturar meu dia como um atleta. Eu simplesmente tenho tudo detalhado em uma agenda. Fico muito claro qual é meu objetivo sazonal e simplesmente faço engenharia reversa como um atleta faz. Sabe, no futebol, nos reuniríamos no primeiro dia. Agora, quando estou observando isso de novo, eu meio que penso: cara, estou falando demais. Preciso fazer perguntas a ele. Observo a mim mesmo e penso: por que ainda estou falando? Por que conto minha história na frente do Kobe Bryant quando só tenho 20 minutos com ele?
Eu deveria estar lhe fazendo perguntas. Esse é o ponto. Mas quando revejo, você percebe seu contato visual. Sente sua energia, ele presente comigo, tranquilo, relaxado e calmo. Novamente, esta era a primeira vez que ele me encontrava e ele tinha a agenda cheia. Acabou de ganhar o Oscar alguns meses antes. 5 campeonatos da NBA. Quero dizer, era uma máquina. Arrasava em todas as áreas da vida. Estava prosperando em cada aspecto. E ainda assim, focado, presente, conectado, engajado e curioso, faz perguntas para mim. E penso, não são muitas pessoas nesse nível que fazem isso. E você marca as pessoas com algo perene, que se lembrarão sempre. Esta era uma de suas mensagens que deixou nessa entrevista, o poder dos fundamentos. Ele está sendo cativante, mesmo sem muito a ganhar interagindo comigo. E de novo, sinto-me mal por estar divagando e contando minha história, mas também sabendo que nosso áudio ainda não estava configurado. Assim, tento estender um pouco o tempo, já que não temos o áudio preparado para começarmos o episódio. Mas ele está sendo simpático, e eu penso, como fazer isso acontecer? Vamos ver o que mais digo. No vestiário, o treinador perguntaria, qual é nosso objetivo para a temporada? Vamos descobrir. Coloque no quadro negro e vamos dividir semanalmente, depois diariamente e depois por posições. E é isso que eu faço agora. No final do filme, edita cada cena. Exato. A maioria não consegue. É difícil, demorei anos. Ele segue contribuindo para a conversa e a maioria não faz isso. Ele não diz, ok, está pronto? Vamos agilizar. Ele não faz isso. Ele só está presente, vivendo, engajado e fluindo na conversa. Porque nunca ganhei dinheiro de verdade antes. Áudio, ok? Nunca tinha ganhado dinheiro antes. Tinha 25 anos, então não era empreendedor. Mas tive que aprender a agregar valor ao mundo e como adaptar e vender isso. Mas não sabia como fazer. Ninguém sabe. É essa a questão. Você está entendendo agora. Não há escola para isso. Ninguém ensina. Você que descobre. E esperançosamente, quando você ficar preso na areia movediça, terá alguém por perto que jogará um galho. Por isso, acho que ter mentores e coaches poderosos com você durante o caminho é importante. Não dá para fazer sozinho. Há muitas pessoas para se espelhar. Com certeza. Sim. E a minha intenção com isso é tornar esta a entrevista mais inspiradora que você já fez, deixando claro qual é a minha intenção. Incrível. Para contar sua história de maneira bela e impactante, para inspirar pessoas a ouvirem seu podcast e comprarem seu livro. Ele lançará em outubro, certo? Sim. Acredito que será um grande sucesso. Estou empolgado. Quero usar isso para promover o podcast, o livro e qualquer outra coisa que te empolgue. Ótimo, cara. Vamos fazer acontecer. O áudio está bom? Beleza. É isso aí o que aconteceu. Esses foram 4 minutos, um pouco mais que 4 minutos, antes de nos sentarmos, apertar a mão dele dizendo, Ei, Kobe, obrigado, e sentamos. Foi essa a interação porque não tínhamos ajustado os microfones ainda. Tínhamos um par de câmeras e microfones de lapela. Geralmente, fazíamos no meu apartamento, mas foi a algumas horas de distância no estúdio dele. Então levamos nosso equipamento lá. Ainda não havíamos montado tudo, ou havia um problema técnico, mas isso me permitiu ter esse momento extra com ele antes da entrevista. E depois, eu deveria entrevistá-lo por apenas 20 minutos. Mas a entrevista durou 40 porque o Kobe disse, sabe o quê? Vamos continuar. Ele foi muito generoso durante seu tempo comigo, enquanto sua equipe dizia, ei, você tem que encerrar. Mas ele dizia, tudo bem, meio que dizendo, estou realmente tendo uma ótima conversa. Eu adoro falar sobre isso. Eu amo falar sobre grandeza. E ele é a definição de grandeza na forma como ele vivia sua vida e como se mostrava para seus companheiros de equipe e como ele se destacava em tantas áreas diferentes. E eu achei isso realmente legal. Então este outro clipe aqui é um clipe mais curto. É logo quando o episódio termina. Eu quero te mostrar um pouco dos bastidores depois. O que, de novo, eu achei tão legal de assistir. Olhando para trás agora, recuperando esse material, porque eu fiz mais de 1.500 episódios, eu conheci muita gente interessante, inspiradora e bem-sucedida. Você aprende muito sobre alguém, sobre como eles te tratam e a equipe ao seu redor quando não há nada em jogo para eles. Então, veja o que acontece aqui. Cara, que incrível! Eu queria poder te entrevistar por, 3 horas. Falamos de muitas coisas boas.
Muito obrigado, cara. Agradeço. Tiraremos algumas fotos e já iremos liberar você. Muito obrigado. Isso foi incrível. Meu público vai adorar. Você é ótimo, cara. Eu agradeço, cara. Novamente, generoso com seu tempo. Uma de pé? Claro, sim, claro. Tirarei o microfone. Você precisa ir pro próximo compromisso. Adoro essa foto com a Black Mamba ao fundo. Agora veja isso. Divulgaremos o máximo que pudermos. Quando o livro for lançado, farei um novo impulsionamento para tentar vender. Isso é muito legal. Mais uma vez, muitas vezes as pessoas terminam e já vão embora. Kobe veio até mim, me deu um aperto de mão, um abraço. Ele disse, ei, cara, muito obrigado. E depois foi até 2 pessoas da minha equipe e apertou a mão de ambos antes de sair. Eu simplesmente pensei, você pode não achar que isso é grande coisa, mas a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas no nível dele não faz isso. E não tratam todos da mesma maneira. Ao fazer isso, ele está contando uma história. Eu ainda estou contando a história dele. Eu acabei de falar em uma conferência no México para quase 2.000 pessoas, contando a história da minha experiência com ele antes desta entrevista e o que eu presenciei, que foi tão poderoso, e esses pequenos momentos, alguém nesse nível tratar assim uma pessoa, olhar nos olhos dela, fazer perguntas, se conectar com todos ao redor. É algo realmente especial. Então, tantas lições poderosas aí. Gostaria muito de ouvir a maior lição que você tirou dessa entrevista nos comentários abaixo. Deixe um comentário sobre como Kobe te inspirou, o maior impacto que ele teve em você ao assisti-lo ou sendo fã dele, e, novamente, o que foi inesperado para você. Qualquer comentário ou inspiração que você teve, me conte abaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir a este vídeo, por consumir esta entrevista e a este conteúdo dos bastidores que eu achei tão incrível de experienciar, como alguém que estava entrevistando ele. E sabe, Kobe continua a inspirar e deixar um legado para tantas pessoas ao redor do mundo através da sua história e das coisas que ele criou. E eu sou tão grato que eu tive essa experiência de entrevistá-lo. E espero que você tenha tirado algo desta entrevista, algum valor desta conversa também. Quero te lembrar, se ninguém te disse isso recentemente, que você é amado, você tem valor e você importa. E não esqueça de sair por aí e fazer algo grandioso. Ouça, se você vai sair, faça isso. Mas não deixe que isso comprometa o que viemos fazer aqui. É por isso que estamos aqui. É por isso que você está aqui em primeiro lugar. Certo? E a gente quer ganhar um campeonato, a gente tem que ter essa mentalidade, né? É isso. É isso. Então você mostra para eles.